Yoga Vasista. Este mundo objetivo não foi criado de todo e não existe. A aparente existência do mundo não tem causa real. Como poderia o efeito de um irrealista ser irrealista? Como é que uma causa intangível pode produzir um efeito material? Como poderia a matéria ver o dia mais na consciência pura do que uma sombra existe no sol? É impreciso afirmar que o mundo é uma pura combinação acidental de átomos. Eles são substâncias inerentes. A criação do mundo não é o ato da ignorância, mas, pelo contrário, se é o ato da inteligência, porque o ser inteligente faria uma ação tão fútil no caminho de um louco. Então é óbvio que o mundo é uma aparência, não uma existência. Parece que existimos no vazio puro, como objetos num sonho. O mundo não passa de pura consciência e não há diferença entre os dois. Um expressa-se de duas formas como ar e movimento no espaço. Consciência infinita, mas a aparência leva o nome do mundo. O mundo menos a sua forma, a aparência, é consciência infinita. A aparência é ilusão e ilusão não existe. Assim como a consciência cria sonhos num sonhador, cria um mundo numa vigília. Ambos são da mesma substância. Então onde está a realidade do corpo, até Brahma Criador? Ele via o dia na consciência como o primeiro objeto dos sonhos. Só o Brahman existe. Mas nós vivenciamos tudo isso como se fosse real. No entanto, o que é irreal é surreal, apesar de termos vivido isso há muito tempo e é o caso de todos. De Brahma, o Criador, ao pilar de um edifício, todas as aparências de materialismo são irreais. Estes objetos parecem ter uma forma tal como os objetos vistos nos sonhos parecem ter um tempo de sonho. Portanto, o que é a existência material e quais são os objetos desta aparência do mundo? Onde eles estão? O que é unidade? O que é diversidade? O que eu sou? Quais são as noções, vasanas ou condicionamento psicológico que perpetuam a noção de existência mundial? Onde eles estão? Eles não são. Perceba isso e descanse em um estado de nirvana. Vasista continua. A vibração sutil do som constitui espaço e a vibração sutil do toque constitui o ar. A fricção deles causa calor ou elemento fogo. Quando o fogo se apaga, a água. A terra nasce da assembleia de todos esses elementos. Mas são todos um jogo de simples vibrações tiradas de formas. Como é que a forma aparece? Depois de considerar tudo isso por um tempo considerável, passamos a entender que é a consciência que dá origem à forma. Por que você não começa entendendo essa verdade? Na realidade, nem os elementos rudes nem as formas existem. Eles veem o dia como num sonho. As formas veem o dia como um estado de vigilância da mesma forma que nos sonhos. Se atingirmos este estado de consciência, está a caminho do lançamento. Quer o corpo continue a existir ou deixe de existir, não há sofrimento. Não há mais mundo real no devaneio. A consciência experimenta-se como tal, e esta experiência é chamada de mundo. O mundo visto no sonho é nada, tal como o mundo visto numa noite anterior. Tal como uma pessoa deitada ao lado de um sonhador não sabe nada sobre os seus sonhos, neste mundo as experiências de um homem são desconhecidas pelos seus pares. Em sonho, a mulher estéril parece ter um filho. Como um dia antes o impossível parece ter acontecido. O irreal parece real. Um evento que você realmente não viveu parece ser uma experiência real, tal como você vive o seu próprio funeral num sonho. Quando um homem sonha em cair no poço, a sua cama torna-se assim. O sonhador morre num sonho, abandonando a família dos seus sonhos. Mas depois acorda, libertado deste sonho de vida e morte. Da mesma forma, aqui morremos depois de conhecer a alegria e a tristeza por muito tempo. O sonhador acorda para conhecer outro sonho chamado mundo. Da mesma forma, depois de vivenciar esse mundo, ele passa para outro. Enquanto sonha, o sonhador não percebe que o sonho anterior era irreal. Da mesma forma, não se lembra da vida passada, mas considera que a vida presente é a única que é real. Dizem que o sonhador acorda quando o sono chega ao fim.
Da mesma forma, a pessoa que vive neste mundo e morre, acorda em outro lugar. A distinção entre um sonho e um dia antes é, portanto, puramente arbitrária e acadêmica. Ambos são baseados na realidade única da consciência infinita. Todas as coisas se movem inertes, não são nada além de consciência pura. Quando uma noção ilusória de divisão vê o dia dentro de si mesmo, a consciência passa a ser chamada de mundo. Panela não passa de barro. Na falta de barro, não existe vaso. Todos os objetos são consciência pura. E se a consciência não for, nada é visto. A água é líquida. Sem o seu líquido, não é água. O mesmo acontece com a consciência. Sem consciência pura, nada é. O que o dia anterior e o sonho partilham, a sua substância comum, é a consciência pura. Quando os desejos fugiram e a mente desfruta da paz perfeita, então existe a consciência pura. No caso de um homem saudável, quando o seu mental está livre de conceitos objetivos e o sono ainda não existe, existe a consciência pura. Essa natureza que existe na grama e nas plantas desenfreadas que crescem no seu tempo, sem a sensação de que nada lhes pertence, é a consciência pura. Cuja natureza é livre de preceitos e conceitos sem estar morto, e cujo ser é tão claro e puro como o céu de inverno, é a consciência pura. O ser puro de madeira e rocha que são como foram criados, tal como a mente dos seres puros, é a consciência pura. Tal é a consciência pura em que todas as coisas existem, de onde emergem, que é tudo, e que é tudo em tudo. Quando o sono parou, a aparência do mundo está a subir. Quando isto para, existe a consciência pura. Aquele nada que permanece de tudo ter sido negado como nem isto nem aquilo é consciência pura. Todo o universo é apenas consciência pura tal como foi e é. Mesmo quando há uma percepção de formas e percepção de conceitos e conceitos, só essa consciência existe. Aquele que sabe, está livre de condicionamento até mesmo pelos objetos dos sentidos percebidos, assim como um homem adormecido ainda está internamente acordado. Permanecendo internamente silencioso como uma pedra, fale, caminhe, beba e leve. Este mundo não foi criado de todo porque não tem causa. Nenhum efeito vê o dia sem causa. De lá a consciência permanece como consciência, sem mudança. Quando ela continua a experimentar o seu potencial interior, ela aparece como este mundo. Assim este mundo proposital não foi criado de todo, não existe e não verá o dia. Também não perecerá, pois como a inexistência pode perecer. O que parece ser, é um reflexo da consciência em si mesma. No entanto, dado que não há dualidade, não há reflexão nem aparência. Quem sabe se o que é real ou irreal? Quem sabe por que e como um homem sonha e o que são os sonhos, se não a sua própria consciência? O Criador e todas as coisas não são nada além de consciência pura. Uma vez assimilado, chama-se Brahman, quando não, é sobre ilusão, Maya, ignorância e o mundo.